Eu aposto que você já viu alguém falando que o Sanemi é muito mais poderoso do que o Tomioka, ou algum ranking que você viu aí pela internet colocando o Sanemi muito acima do Gyu. E se eu te falar que não é bem por aí essa história? E aí galera, beleza? Sete gente, no vídeo de hoje eu vim debater esse assunto polêmico que rola forte no fandom de Kimetsu a pedido de vocês. Sanemi Shinazugawa versus Gyu Tomioka, quem é o pilar mais poderoso? Bom, a gente já vai entrar em detalhes. Já me diz de que lado vocês estão nessa história, comenta a hashtag Sanemi versus Gyu e me diz de que lado vocês são, se vocês são time Gyu ou se vocês são time Sanemi, ou se vocês acreditam que eles são nivelados em nível de poder. E é claro que eu não podia deixar de agradecer aos membros do canal. Se você também tem interesse em ter o seu nomezinho aparecendo aqui nessa tabelinha maravilhosa e ter acesso a vários outros benefícios exclusivos, não deixa de dar uma olhadinha no botão Seja Membro aqui embaixo. Eu tenho certeza que muitos de vocês já têm uma opinião formada em relação a esse assunto, mas eu peço de coração que vocês escutem o que eu tenho pra falar, o que eu tenho pra mostrar pra vocês e depois me digam se vocês mudaram ou não de opinião. Bom, a realidade é que desde que eu virei um grande fã de Kimetsu, que eu acompanhei tudo, li todo o mangá, eu sempre escutei a seguinte frase: ah, o Sanemi é muito mais poderoso que o Tomioka, ele não chega nem perto. E eu sempre fiquei tentando entender, pera, ele não chega perto mesmo? Será que a minha interpretação tá muito errada em relação à obra ou essa galera que tá meio doida da cabeça? Bom, eu acredito que a melhor forma de você se analisar um nível de poder de personagem é você se basear em feitos que o autor disponibiliza pra você, além de fatos que a gente também tem ao decorrer da obra. E nesse caso a gente tem três coisas que vão nos ajudar a definir esse debate de hoje. Duas dessas coisas sendo rankings oficiais disponibilizados pela própria autora de Kimetsu, um deles sendo um ranking de força física e o outro de velocidade. E além disso a gente também tem uma luta icônica entre os dois personagens dessa discussão de hoje. Porque por mais incrível que pareça, talvez você já tenha até esquecido, caso você já tenha lido o mangá ou se você ainda nem leu o mangá, Sanemi e Tomioka eles têm uma luta assim curta no mangá, mas ela existe. Mas antes da gente entrar no aspecto da luta em si mesmo entre eles, vamos analisar esses rankings que a autora disponibilizou pra gente. Eu só não vou entrar no mérito de feitos do mangá, porque aí eu acho que já é outra discussão, talvez eu explique em um outro vídeo por que eu não entro em detalhes nesse. Agora a gente vai analisar juntos o primeiro ranking que a gente tem disponível a nosso favor, o ranking oficial de força física dos pilares. E pra surpresa de alguns, ou não, a autora de Kimetsu já deixou bem claro que o nível de força física de Gyu Tomioka e Sanemi Shinazugawa são iguais. Sim, isso mesmo que você ouviu, eles estão no mesmo nível de força física oficialmente, isso é um fato, não tem discussão. Os dois são classificados como fortes pela autora, juntamente com o próprio Rengoku e a Mitsuri, que também possuem o mesmo nível de classificação de força física. Então esse papinho que vocês veem na internet de que o Sanemi é ultra, mega superior em nível de força física comparado ao Tomioka é pura mentira, porque a própria autora da obra diz que eles estão no mesmo nível, então não tem discussão, como eu disse pra vocês. Existem certas coisas que não é questão de opinião, e se for pra gente falar do outro ranking que a gente tem disponível, é o ranking de velocidade. Aí sim eu entendo quem gosta de jogar uma lenha na fogueira pra poder alimentar essa discussão, porque esse ranking já é mais polêmico. No quesito velocidade propriamente, o Sanemi ele tem sim uma posição maior do que a do Gyu. Entre os 9 Hashiras, o Sanemi ele fica em segundo lugar, somente atrás do Tengen Uzui. E de acordo com a descrição do autor, é como se ele fosse uma rajada de vento no campo de batalha. Agora o menino Tomioka ele fica um pouquinho pra trás, lá na sexta posição. E ele é descrito pela autora da seguinte forma: quando ele corre é como se ele estivesse flutuando pela água. Basicamente eu enxergo muito essa relação de yin e yang entre Sanemi e Tomioka, sabe? Como se eles fossem opostos mesmo. Não necessariamente em todos os aspectos, mas ao mesmo tempo que eles sempre estão meio próximos, eles também ficam meio distantes. Enquanto um é um turbilhão de emoções, é como se o outro fosse um ritmo de um rio que se move lentamente. E no fim, pelo menos nesse ponto de velocidade, o Sanemi tem uma vantagem sim, isso é fato. E bota vantagem nisso. Mas isso então significa que o Sanemi é muito mais poderoso e a discussão acabou e é isso? Eu sei que vai ter gente comentando sobre o sangue especial que o Sanemi tem por ele ser o Marete dos Maretes e que isso é uma baita vantagem contra os Onis, e eu não discuto isso. O fato dele conseguir intoxicar os demônios e conseguir confundir os sentidos dele, cara, é uma parada absurda em combate. É uma baita habilidade. É uma técnica especial que infelizmente o Tomioka não tem e nunca vai ter. Além de que o Shinazugawa é extremamente violento e agressivo lutando contra os demônios de uma forma que o Tomioka provavelmente nunca seria. E de fato isso são verdades. O Tomioka não tem essa habilidade e muito menos esse instinto de batalha. Porém, da mesma forma que o Sanemi tem as suas vantagens, o Tomioka também tem as dele. O Sanemi não chega nem perto dos estilos e técnicas defensivas que o Tomioka tem, e que provavelmente são os maiores pontos positivos que o Hashira da Água tem. O aperfeiçoamento defensivo das técnicas de esgrima do Tomioka é uma parada surreal, cara. Algo que o Sanemi não ganha pontos. E eu poderia até ir mais além nesse tipo de pensamento. Se liga só. Apesar do Sanemi ter uma clara vantagem no quesito velocidade de combate em questões ofensivas, tudo que seja relacionado a velocidades defensivas e velocidade de reação, o Tomioka é superior. Além de ele também ter uma velocidade adaptativa durante a própria
própria batalha. O Tomioka ele tem essa noção de conseguir se adaptar muito rapidamente à luta. Mas é como eu disse pra vocês, esses dois pilares já lutaram. Então vamos relembrar como é que foi essa luta entre os dois, porque eu sei que vocês devem estar malucos pra saber de uma vez. Relembrando vocês que essa luta aconteceu durante o arco do treinamento Hashira. Apesar dessa ser uma luta séria entre os dois, eles estarem lutando pra valer, eles estão usando espadas de madeira, porque obviamente nenhum dos dois pode se machucar seriamente. Afinal, isso prejudicaria o combate deles contra os demônios. Ninguém quer ficar de molho dentro do QG. Como eu já havia dito antes, o Sanemi e o Gyu são completos opostos. Não é à toa que logo no começo da luta, na primeira encarada entre eles, enquanto o Gyu permanece calmo e focado, o Sanemi tá extremamente irritado e claramente morrendo de vontade de lutar. Sem perder tempo, o primeiro movimento no combate foi do Sanemi partindo para cima do Gyu, usando a primeira forma da respiração do vento, Redemoinho de Cervo. Essa forma que é extremamente veloz. E com apenas essa técnica, o Sanemi conseguiu lascar a espada do Gyu, que claramente ficou um pouquinho surpreso. O Tanjiro, que estava observando a luta naquele momento, deixou claro que os dois são extremamente rápidos em combate. Logo em seguida que eles continuam trocando golpes de maneira super rápida, o Sanemi não parava de alfinetar o Pilar da Água, dizendo coisas como: ora, o que foi? Você não é diferente do resto de nós. Sem responder de volta, o Tomioka ele usa sua quarta forma da respiração da água, Batida da Maré. Porém, o Sanemi conseguiu desviar do golpe e ainda disse que foi lento demais. Sem perder tempo, o Sanemi ele já partiu pro contra-ataque e aplicou a quinta forma da respiração do vento, Vento Congelante Invernal das Montanhas. Enquanto o Gyu ao mesmo tempo aplicava a sétima forma da respiração da água, Estocada do Pingo de Anel de Água. E nesse exato momento, quando os dois usaram suas formas de respiração, a espada de madeira de cada um quebrou. Para a indignação de Sanemi e surpresa de Gyu, a luta dos dois terminou em empate. Pois é, galera, mesmo que muitos pareçam ignorar a existência dessa luta, ela tá aqui para nos mostrar uma coisa. A grande verdade é essa: os dois estão no mesmo nível, tanto um quanto o outro tem pontos fortes e pontos fracos. Porém, no fim das contas, pessoal, como espadachins, o Sanemi não é mais poderoso do que o Tomioka, assim como o Tomioka também não é mais poderoso do que o Sanemi, porque eles estão no mesmo nível de combate, simplesmente nivelados. E isso fica muito claro com a decisão da autora de Kimetsu de colocar essa luta à mostra para todo mundo ver. Apesar do Sanemi começar mais ferozmente essa luta e lascar a espada do Gyu, rapidamente o Pilar da Água se adapta à velocidade da luta e, cara, depois fica tudo muito parelho. Essa luta nos mostra bem as qualidades e defeitos que cada um dos dois tem, mas eu sei que vai ter muita gente que vai me xingar aí nos comentários se eu não deixar uma coisa muito clara. Apesar de eu ser um grande fã do Gyu Tomioka, eu disse e deixei bem claro pra vocês, como espadachins, sim, eles estão no mesmo nível de poder, empatados, nivelados. Porém, é um fato que eles lutam contra demônios, né? Eles não lutam contra outros espadachins. No final, como Hashiras na luta contra Onis, sim, aí eu tenho que dar o braço a torcer e o Sanemi ele tá um nível um pouquinho acima do Tomioka, justamente por conta das suas habilidades especiais e estilo mais agressivo em combate. Só a habilidade Marete do Sanemi já é uma parada absurda que eu tenho que dar pontos. Isso é uma habilidade que coloca ele em vantagem em relação ao Gyu. Então, se você considera no seu ranking que o Sanemi é o segundo Hashira mais poderoso da obra logo atrás do Gyomei, assim como também tá tudo certo se você considera o Sanemi e o Tomioka na mesma posição, no mesmo nível. Mas uma coisa é fato, se você não considera o Tomioka logo atrás na posição do Sanemi, no mínimo do mínimo no ranking dos pilares em terceiro lugar, alguma coisa errada você tá analisando. Porque, como eu disse, a única vantagem que ele tem é no quesito luta contra demônios, porque propriamente como espadachins eles são do mesmo nível. A vantagem do Sanemi é do estilo agressivo e habilidade especial se sobressai contra os demônios, não contra espadachins. Bom, pessoal, no fim das contas esse vídeo é mais pra expressar a minha opinião sobre essa discussão que já rola há muito tempo no fandom de Kimetsu e eu sempre quis falar o que eu pensava. E tentar provar que o Sanemi não é isso tudo que todo mundo fala, principalmente porque eu sei que tem gente que fala que em questão de espadachim mesmo, eles não são do mesmo nível, o que é uma grande mentira, claramente. Eu quero muito saber a opinião de vocês aí nos comentários, então não deixa de comentar a sua opinião, até porque eu também quero saber se ela mudou do início do vídeo pra cá. Então comentem as hashtags, você tá de que lado? Hashtag time Tomioka ou hashtag time Sanemi? Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!